No vídeo de hoje a gente vai relembrar um pouquinho da história e conhecer algumas curiosidades da série do bruxinho mais querido do mundo. Ele que mora com seus tios e dorme debaixo de uma escada. Você já sabe de quem que eu tô falando, né? Do Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e neste ano de 2024 completou-se 30 anos da estreia de Castelo Rá-Tim-Bum, que estreou lá em maio de 1994. Essa que foi uma das séries infantis mais bem-sucedidas do Brasil, ou talvez a mais bem-sucedida do Brasil, teve um total de 90 episódios que foram exibidos aí originalmente de 94 até 97. Todos eles foram dirigidos pelo Cal Hamburger, né, que é uma das mentes criativas por trás do castelo, e que trazia o aprendiz de feiticeiro Nino, de 300 anos de idade, com seus amigos humanos Biba, Pedro e Zequinha. Quando eles se juntavam, era confusão na certa dentro do castelo, mas também tinha vários episódios que traziam os ensinamentos muito legais para toda uma geração. Então agora vamos começar as curiosidades de Castelo Rá-Tim-Bum. Se você gostava desse programa e já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like, se inscreve, todo aquele negócio que vocês já sabem. Bom, antes de Castelo Rá-Tim-Bum, existia um outro programa de muito sucesso na TV Cultura, que era o Rá-Tim-Bum. Era um programa Rá-Tim-Bum que tinham vários quadros diferentes dentro desse programa. Ele rolou de 1990 até 1992, só que era muito mais voltado para um público infantil, então eles queriam ampliar essa faixa de idade, pegar o infanto juvenil, um pouquinho dos adolescentes também, então eles criaram uma nova versão do Rá-Tim-Bum, seria um Rá-Tim-Bum 2. Mas eles queriam mudar um pouco o conteúdo, então eles pegaram um dos quadros do Rá-Tim-Bum, que era o Castelo do Dr. Vitor, para criar o programa que se chamaria realmente Castelo do Dr. Vitor. A famosa abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, né, com o castelo ali sendo construído, ele, primeiro de tudo, que ele não foi feito em CGI. Aquele castelo realmente existiu para fazer aquela abertura, só que numa proporção bem menor, sendo na verdade uma maquete do castelo. E aí eles filmavam ali num ângulo de um jeito e colocaram ali na edição de uma forma que parecesse um castelo grande mesmo, como era nos episódios. Beleza, acho que isso a maioria das pessoas sabia, né? Mas o que nem todo mundo sabe é que a abertura ela foi gravada de trás para frente, porque quando a gente assiste ali, as coisas vão surgindo e o castelo vai sendo construído, entre aspas, com mágica. Mas para gravar essa abertura, o que eles fizeram? Eles tinham a maquete pronta e foram gravando e foram tirando as partes. Então a gente vê, na verdade, o castelo sendo destruído, né, sendo desconstruído aos poucos. E aí quando o vídeo ficou completo, né, a gravação toda se completou, aí eles exibem de trás para frente para dar essa impressão que o castelo está sendo construído. E no finalzinho, quando vem aquela mãozinha do robô que coloca a bandeira em cima, na verdade foi gravado de cabeça para baixo, para eles aproveitarem a gravidade. Então existia uma maquininha ali que se esticou para baixo e colocou a bandeira lá no topo do castelo. Só que aí eles inverteram a imagem. Como eu disse no começo do vídeo, o Castelo Rá-Tim-Bum teve 90 episódios que foram gravados, e todos eles foram gravados no período ali de 1 ano e meio. Foram gravações muito intensas e demoradas. E quando o Castelo Rá-Tim-Bum começou a ser exibido na TV Cultura, o elenco ali, a produção, eles já estavam filmando os últimos episódios, já tinha muita coisa gravada. Então começou a ser exibido ali em maio de 94, como eu tinha falado, e foi até dezembro de 1997. Agora, o complicado ali eram as gravações. Primeiro porque o Cal Hamburger, o diretor, ele era muito perfeccionista, ele queria as coisas muito bem feitinhas, e era tudo muito demorado, então eles tinham que regravar a mesma cena várias e várias vezes até ficar bom do jeito que estava na cabeça dele. Ou às vezes tinha que mudar alguma coisa, eles tinham que gravar tudo de novo. Então tinha vezes que eles iam lá e passavam o dia inteiro para gravar tipo 2, 3 cenas. Teve dia, inclusive, que eles passaram um dia inteiro para gravar uma cena, né? Um compilado ali de cenas, na verdade. Como, por exemplo, no primeiro episódio que o Zequinha entra nos encanamentos do castelo, aquela cena do Zequinha pelos encanamentos, ele gravou sozinho, demorou o dia inteiro. Então o Cássio Escapim, que é o Nino, a Cíntia Raquel, que é a Biba, e o Luciano Amaral, que era o Pedro, eles foram pra gravação, se maquiaram, colocaram a roupa e ficaram o dia inteiro só assistindo o Fred Allen, né, que é o Zequinha, fazendo ali as suas gravações. E aí tudo terminou, eles tiraram a roupa, tiraram a maquiagem e foram pra casa. Outra curiosidade muito legal sobre as gravações é que elas eram gravadas por bloco, não era na sequência. Então eles gravavam muita coisa ali dentro do castelo, de vários episódios diferentes. Depois eles gravavam vários episódios da Morgana. Depois eles gravavam vários episódios da junto com a Caipora, sabe? Pra vários episódios diferentes de uma vez. Então por conta disso, às vezes um único episódio demorava 2 semanas, às vezes até um pouco mais pra poder ficar pronto, completo. Mais uma curiosidade sobre as gravações de Castelo Rá-Tim-Bum é que existia uma pedagoga que ficava acompanhando as gravações para garantir que tanto o elenco infantil quanto o elenco adulto falasse tudo certinho, formulasse as frases da maneira correta, né, usasse o português da forma certa. Porque aquilo era um incentivo para tantas crianças que estavam assistindo. Então a TV Cultura tinha
essa noção de responsabilidade de não ensinar as crianças a falar errado, falar com gíria, construir errado uma conjugação de verbo, uma coisa do tipo. Então tinha uma pedagoga ali acompanhando o tempo inteiro para garantir que não ia ter esse tipo de erro. Agora que vocês não vão querer mais brincar comigo mesmo, não é? Quando foi divulgado que a série estava chegando ao seu final, a TV Cultura começou a receber muitas cartas de crianças que eram muito fãs do Castelo Rá-Tim-Bum, pedindo para que não acabasse e mandando dinheiro para a TV Cultura, né? Como se fosse a questão financeira que estivesse fazendo acabar a série e eles não queriam que acabasse. Começaram a mandar o dinheiro, as mesadas deles, coitado. Pra onde será que foi esse dinheiro? O Castelo Rá-Tim-Bum foi um programa de tremendo sucesso na TV Cultura. Ele tinha uma média de 12 pontos de Ibope, que pra quem não manja muito, se a gente for converter, daria ali na época cerca de 743 mil televisões conectadas no canal na hora que estivesse passando um programa. O que dá uma estimativa, né, considerando que sempre tem mais de uma pessoa assistindo na TV, tem uma estimativa aí, uma conta que é feita, que daria mais de 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo aquele programa quando estava passando. Que programa hoje em dia aqui no YouTube, por exemplo, chega a alcançar uma marca dessa, né? Só quando é um evento esportivo internacional, e olha lá. Agora falando um pouco mais do cenário do Castelo Rá-Tim-Bum. Aquele castelo, ele foi todo construído primeiro na maquete, naquela maquete da abertura que eu comentei. E a criação do visual dele tem duas grandes inspirações. Primeiro, os casarões de um bairro chamado Bexiga, que tem aqui no centro de São Paulo. E a segunda inspiração são as obras do arquiteto Antônio Gaudí, que inclusive é o criador, lá é o arquiteto responsável pela Basílica La Sagrada Família, que infelizmente ele acabou falecendo antes de ver sua obra concluída. E aí como é que foi feita a construção, né, desse castelo no tamanho real dele, o cenário inteiro no tamanho real? Eles foram usando como base aquela maquete, mas eles foram construídos de uma forma que eles pensassem primeiro nos fantoches, nos personagens. O Mal, o Godofredo, a Celeste, todos esses fantoches, esses personagens que tinha que ter uma pessoa por trás, o Gato Pintado também. Então eles pensaram primeiro nesses personagens para criar de uma forma o cenário que coubesse alguém ali atrás para poder manipular esses bonecos. Então eles criaram o cenário em volta disso, né, para que isso desse certo. Um bom exemplo disso é o sofá que fica ali no meio, aquele sofá redondo, que eles chamavam de bolo, inclusive. Ali dentro era vazio, era opaco. Por quê? Porque o ator que fazia o Mal, ele podia ficar ali dentro com a mãozinha ali pra fora, porque às vezes o Mal saía dali, né? Então, aquele sofá foi feito daquela forma para que coubesse uma pessoa ali dentro e tivesse esse tipo de interação. E falando no cenário, ele é todo construído da forma que a gente vê na série mesmo, praticamente, pelo menos, todo daquela forma. É um cenário em 360 graus. Então não é algo que fica se movimentando o tempo todo. Eles realmente construíram um castelo, eles podiam filmar de qualquer ângulo, que não ia parecer que era uma produção, não ia aparecer o pessoal da produção e as câmeras por trás, porque era um negócio todo completo. E quase tudo que a gente ia vendo na série estava realmente naquele lugar. Todas as decorações, todas as coisas nas paredes, a árvore, a escada, o quarto do Nino também, que é embaixo da escada na série, é embaixo da escada no cenário também. A própria biblioteca do Gato Pintado, ela também estava localizada ali naquele estúdio, e todo aquele visual cheio de livros, tinha algumas coisas ali, tinha umas boas partes ali, que eram fictícias, mas também tinha muito livro de verdade lá. Tinha mais de 6 mil livros reais ocupando aquelas prateleiras. E as crianças do elenco até chegaram a achar uma vez um livro erótico ali, que contava umas histórias, eles começaram a ler ali e até tomaram uma bronca por causa disso. Mas assim, eu achei errado dar bronca neles, porque não foi eles que colocaram, eles só encontraram. Já que dá bronca em quem colocou aquele livro lá. As únicas coisas que não ficam ali realmente dentro do castelo são os outros cenários que a gente via. Tipo o quarto da Morgana, por exemplo, era outro estúdio, onde fazia o Telekid, os irmãos Chibi e Perônio, as fadas do lustre, os passarinhos, todas essas coisas que eram meio que um outro cenário, né, uma coisa bem diferente dos cenários principais do castelo, aí era feito em um estúdio separado. Mas, como eu disse, o quarto do Nino realmente era ali embaixo da escada. E é legal porque eles prestaram muita atenção nos detalhes, porque o Nino, ele é uma criança bruxa, né, mas ele já tem 300 anos de idade, então ele já viveu muito tempo. Então eles foram se atentando muito aos detalhes na construção do quarto, porque a gente vê, primeiro, a gente vê os degraus da escada, né, porque já que o quarto é embaixo da escada, a gente vê de baixo para cima os degraus ali, a parede toda é feita com papéis com folhas de gibi, né, até aí tudo bem, só que os itens que tem de decoração são das últimas 3 décadas, então tem coisas muito antigas, tem coisas mais recentes, que uma criança iria colecionar. E voltando a falar agora do cenário principal, ali na sala, uma vez já quase pegou fogo. Tem aquele episódio que o Dr. Victor, ele tá dentro de um bolo, né? Tá escondido dentro de um bolo, e quando ele levanta, ele tá meio que usando um chapéu, né? Que o topo do bolo é o chapéu dele com várias velas.
E aí, na hora da gravação, vinha um contra-regra ali e acendia todas as velas. Só que o Sérgio Mambetti, que é o ator que fazia o Dr. Vitor, ele tava muito cansado no dia, ele acabou dormindo quando acenderam as velas e ninguém percebeu. E ele demorou muito pra sair e as velas começaram a pegar fogo, mano, quase deu ruim. Mas ainda bem que a equipe de segurança estava bem atenta e resolveu e tudo ficou tranquilo depois disso. Agora, uma das coisas que provavelmente tenha colaborado para quase ter pego fogo nessa situação é porque o ambiente ali onde eles gravaram, o estúdio onde eles gravavam, era muito quente. As coisas eram de látex e borracha e espuma, não tinha ar-condicionado, mano. A gente tá falando aí de 1992. Então eu não sei nem se tinha ar-condicionado, mas se tinha, devia ser uma coisa cara e difícil. Aí pra poder arejar um pouquinho, eles abriam janela, abriam portas, né, entre as gravações, mas na hora de gravar tinha que fechar. Só que tinha alguns momentos que era ainda pior, né, as coisas que eles passavam, porque tem um episódio, por exemplo, que eles estão dentro de um foguete, que é um foguete de papelão. Então o cenário já era quente. Aí eles colocaram um foguete de papelão e colocaram as crianças ali dentro, todas apertadas, amontoadas, dentro daquele cenário que já era quente. Então eles passaram mal, tiveram que parar as gravações toda hora para eles respirarem, tomar uma água, tomar um ar. E aí só depois que todo mundo tava um pouquinho mais tranquilo, eles voltavam a gravar, mas foram cenas intensas e difíceis de gravar. E uma outra coisa que colaborava para esse calor todo é que existia um sol, né? Mas um sol artificial. Por quê? Ali no meio da sala tem uma árvore gigantesca, que é onde fica a Celeste. E para uma árvore sobreviver, ela precisa de luz do sol. Então o Cal Hamburger e todo o pessoal ali que construiu o cenário, eles pensaram nisso. Falaram, mano, a gente precisa simular que tem um sol aqui para essa árvore sobreviver. Então aquela luz muito forte que tem no meio da sala não são lâmpadas. É uma lâmpada, na verdade, mas é uma lâmpada grande e forte que simula a luz do sol. E isso por si só já tornava o cenário muito quente. E indo agora um pouquinho mais para as curiosidades das gravações que eu encontrei, uma delas é que o elenco principal ali, tirando o Nino, né, o Pedro, a Biba e o Zequinha, eles eram crianças, né, os atores, o elenco era muito novo. Então eles ainda estavam na escola na época que eles gravavam Castelo Rá-Tim-Bum. Por conta disso, eles tinham um carro específico da TV Cultura que ia direto na escola, na saída da escola deles, buscava e trazia pro estúdio para eles já chegarem, já se maquiar, trocar de roupa e já começar as gravações. E é claro que no meio ali das gravações tinha os intervalos para eles descansarem, para eles comerem, para fazer lição de casa, né? Mas eles iam da escola direto pro trabalho, do trabalho para casa. No outro dia acordavam, iam de casa para a escola e tinham essa rotina insana. Outra curiosidade sobre as gravações é que as comidas que apareciam nos episódios ali, praticamente todas elas eram reais, principalmente se eles estavam comendo a comida, acho que isso é meio óbvio. Mas quando a gente vê lá o Bongo chegando com pizza, por exemplo, aquela pizza era de verdade, quando eles comiam era pizza de verdade, só que por conta da demora das gravações, normalmente elas já estavam frias. Outra curiosidade muito legal sobre as gravações é que o Cássio Escapim, que faz o Nino, ele era muito estabanado, ele gostava muito de pregar peça, ele era praticamente uma criança tanto quanto as outras três. Então ele gostava de ficar brincando, de ficar pregando peça, de ficar zoando eles, de ficar fazendo palhaçada, e isso acarretava em ele quebrar coisas dos cenários o tempo todo. E por conta disso, uma vez quase deu problema, porque eles estavam gravando ali um episódio que tinha um prato que estava desenhado um mapa. E aí ele pegou esse prato e começou a girar, começou a brincar, jogar pro alto para pegar, só que ele não conseguiu pegar, o prato caiu no chão e quebrou. Qual que era o problema disso? O problema é que era o único prato que tinha esse mapa desenhado. Então eles tiveram que parar as gravações por um tempo, aí veio a equipe de arte, pegou um outro prato e desenhou ali o mapa na hora, no outro prato, para poder continuar as gravações. E sobre a aparência dos personagens, começando aí pelo Pedro, né, que era interpretado pelo Luciano Amaral, o Luciano Amaral já era um ator mirim bem conhecido da casa da TV Cultura, mas de todo mundo, dos fãs também, porque ele fazia o Lucas Silva e Silva. Quando ele foi pro Castelo, a produção falou, mano, a gente não quer que fique essa conexão, sabe? São dois programas diferentes. A gente quer que as crianças olhem pro Pedro e enxerguem outra criança, outro personagem. Então a gente precisa dar uma mudada nesse visual. Foi lá e raspou o cabelo do menino. O Luciano Amaral ficou puto de raiva, ele não gostou, ele ficou muito chateado. E sabe o que é pior de tudo? O personagem depois foi caracterizado com uma cartola que tampou a cabeça dele. Então não faria diferença ele cortar o cabelo ou não. Cortaram à toa e o menino ficou muito bravo, com razão. Agora sobre a Cíntia Raquel, né, que fazia a Biba, ela já era também conhecida da TV Cultura, ela já fazia alguns outros programas ali, e aí ela nem tava sabendo que tava tendo casting pro Castelo Rá-Tim-Bum. Ela tava ali no meio da TV Cultura, tava ali na lanchonete comendo um negocinho, e o Cal Hamburger, o diretor, ele passou por ali e falou, mano, você não quer fazer um teste lá pro Castelo Rá-Tim-Bum, pra personagem e tal? E ela ficou meio assim, deu vontade de ir, só que o pessoal do programa que ela tava fazendo na época não queria liberar. E aí ela ficou nessa e tal, e ela acabou indo escondida fazer o teste e passou pra fazer a Biba. Só que isso deu uma confusão, mano, porque o diretor do programa que ela tava
falou que o Cal Hamburger estava roubando ela do programa e tudo mais. Deu uma pequena confusão aí, mas no final das contas deu tudo certo e ela foi a nossa Biba. E uma curiosidade sobre o Fred Allen, que fazia o Zequinha, é que ele era o mais novo do elenco, né? Isso é fato. E por conta disso, ele errava muito as falas dele, o tempo todo ele errava as falas dele. E às vezes eles continuavam a cena normalmente, a gravação continuava rolando, mas depois tinham que voltar neste momento, nesse exato específico momento ali daquele jeito, para poder regravar a fala dele. E nesses momentos, normalmente eles davam um close no Zequinha. Só que qual que é o problema disso? O problema é que às vezes, mesmo dando um close nele, para ele gravar sozinho, o Pedro e a Biba estavam atrás, mostrando um braço, mostrando um pedaço da roupa ali. Então, quando eles precisavam regravar isso, tinha que chamar o Pedro e a Biba de novo para ficar atrás dele na mesma posição, só para gravar aquela fala do Zequinha. Então, o que a Cíntia Raquel e o Luciano Amaral começaram a fazer? Toda vez que era a fala do Zequinha, eles davam uma afastada. Eles davam um passinho pro lado, um passinho mais para trás, para tentar sair do quadro, porque caso o Fred Allen errasse a fala e fosse regravar depois, não precisaria chamar eles só pra isso. E os três, eles tinham uma relação muito boa já desde o primeiro episódio, principalmente porque o Luciano Amaral ele também fazia muito palhaçada e fazia muito a Cíntia Raquel dar risada. E isso a gente consegue ver até transparecendo na câmera, porque no primeiro episódio é aquele que o Pedro, a Biba e o Zequinha eles entram no castelo pela primeira vez. E tem um momento ali que eles veem um fantasma dentro do castelo. Era pra eles estarem com medo. Mas tem um momento que eles se escondem atrás da árvore e a gente vê a Biba dando risada. Ela só tá dando risada porque o Luciano Amaral tava fazendo gracinha e provocando a Cíntia Raquel pra fazer ela rir. Então acabou indo dessa forma mesmo na edição final. E você sabe os nomes desses personagens, né, do elenco principal ali? A gente sabe que o Zequinha, né, Zeca é um apelido tranquilo de traduzir. A gente tem o Pedro, que não tem nem apelido, já é o nome dele mesmo. Mas qual que é o nome da Biba? O nome da Biba é Beatriz. E o do Nino, que é o mais legal, mas eu acho que tem um episódio que eles chegam a falar. Mas se você não lembra, o Nino se chamava Antonino Stradivarius Victorius II. E eu não sei vocês, mas eu costumo ter curiosidade de saber quanto que o elenco ganha. Quando uma série faz muito sucesso, assim, por exemplo, qual que é o salário deles, como que é feito esse acordo. O elenco todo de Castelo Rá-Tim-Bum a gente não sabe. Mas o elenco mirim ali, que era a Biba, o Pedro e o Zequinha, né, o Luciano Amaral, a Cíntia Raquel e o Fred Allen, eles recebiam salários comuns da época, que inclusive era pago em cruzeiros ainda. Mas depois que a série fez um grande sucesso, nada disso foi aumentado, eles não ganharam nada com as reprises, não ganharam nada com os produtos licenciados, eles só ganharam um dinheirinho a mais quando eles fizeram a peça de teatro, a primeira peça que rolou em 1997, que eles voltaram para os papéis, aí sim, porque eles pegavam uma porcentagem da bilheteria e tudo mais, ganharam um dinheirinho. Mas com a série, com os produtos que a série vendeu, não ganharam praticamente nada. E agora uma curiosidade interessante sobre o Nino. O Nino, como eu falei, ele é uma criança de 300 anos, mas é uma criança. Só que ele é interpretado, obviamente, por um adulto. E não era para ser dessa forma, era para ser uma criança, igual às outras. Só que, por algum motivo, o Cássio Escapim foi lá fazer o teste pro Nino. E aí ele fez de uma forma tão sensacional que ficou impossível não escalar ele pro papel do Nino. Agora vamos começar a falar dos outros personagens também, começando pelos gêmeos cientistas mais queridos do Brasil, Tíbio e Perônio. Os nomes do Tíbio e Perônio são referências claras a dois ossos que temos nas pernas. O Tíbio é uma referência à tíbia, né, obviamente, e o perônio é um nome usado também para um osso chamado fíbula. Ainda falando desses dois personagens, eles foram inspirados em outros gêmeos de uma outra obra de aventuras do Tintim, que lá a gente tinha os detetives Dupont e Dupont. Esses dois foram a principal referência para a criação do Tíbio e do Perônio. Agora, se você reparar na aparência deles, eles têm uma sobrancelha bem grossa, né? E isso foi feito de propósito para homenagear, de certa forma, fazer uma referência ao diretor de Castelo Rá-Tim-Bum, que é o Cal Hamburger, que tem uma sobrancelha um pouquinho mais grossa. E ainda falando do Tíbio e do Perônio, na vida real, os atores que fazem esses personagens não são irmãos gêmeos, não são nem parentes. Eles eram interpretados pelos atores Flávio de Souza e pelo Henrique Strouter, que até pode ter uma leve semelhança, mas eles não são tão parecidos assim. Só que a caracterização é tão absurda que eles ficam praticamente iguais. E o Doutor Abobrinha, ou melhor, o Doutor Pompeu, Pompilho, Pomposo, ele era interpretado pelo Pascoal da Conceição, que na verdade nem ia fazer teste pro papel. Ele foi levar um amigo dele pra fazer teste pro Castelo Rá-Tim-Bum. E aí ele chegou lá e falou, mano, já tô aqui, né? Vou fazer um teste. Só que na verdade ele foi fazer o teste pro tio Vitor. Ele até que foi bem, mas pro tio Vitor a produção já tinha pensado ali pro Sérgio Mambetti mesmo, ele nem precisou fazer teste, foi convidado. Então eles falaram pro Pascoal, falou, mano, você não quer fazer um teste pro Doutor Abobrinha em vez disso? E aí ele foi lá, fez o teste e obviamente ficou com o papel. E ainda falando do Doutor Abobrinha, do Pompeu, Pompilho, Pomposo,
o Pascoal da Conceição, ele tava careca quando ele foi começar a gravar os episódios de Castelo Rá-Tim-Bum por causa de um outro personagem que ele tava fazendo no teatro nessa época. Porque não tinha sido dessa forma que o personagem tinha pensado, mas como ele já tava careca e ele ia usar várias perucas por causa do disfarce, então ia ser mais fácil, ele já tá careca, falou, mano, deixa assim, vai ficar perfeito pro personagem. E já que eu tinha acabado de citar aqui o Dr. Vitor, vamos falar dele agora. Ele, como eu disse, o castelo dele, né, a ideia do castelo, do quadro que ele tinha lá no Rá-Tim-Bum, foi inspirado no Dr. Victor Frankenstein, que também tem um castelo, inclusive é o nome do médico, todo mundo chama o monstro de Frankenstein normalmente, né, mas é o nome do médico, não da criatura. Então, esse Dr. Victor Frankenstein, não só o seu castelo foi inspiração, mas também a sua aparência. Então, o Dr. Victor, a aparência do Dr. Victor com aquele bigode e tudo mais, é uma mistura ali, tanto do Dr. Victor Frankenstein, quanto do pintor Salvador Dalí. Passarinho, que som é esse? Passarinho. Até hoje, muita gente acha que uma das passarinhas do castelo era interpretada pela jornalista Sandra Annenberg, que de fato é muito parecida, mas não é ela, gente, não é a Sandra. Essa passarinha, na verdade, era interpretada pela Cissa Meirelles, que é a esposa do cineasta Fernando Meirelles. E falando agora no passarinho, você já se perguntou, mano, como é que esse passarinho, o macho, como é que ele sabe tocar tanto instrumento? Como é que ele consegue, né, fazer tudo isso? É óbvio que, na verdade, ele não consegue. E não é só pela dublagem, as pessoas realmente tocavam os instrumentos ali. O que, na verdade, aconteceu é que foram vários passarinhos diferentes para aquele papel. Ao longo dos 90 episódios foram tocados 28 instrumentos diferentes, que foram tocados por 24 pessoas diferentes. Então a roupa ali do passarinho era meio de lycra, meio que esticasse, para poder caber em qualquer pessoa que tivesse uma fisionomia ali meramente parecida. Então se você começar a reparar, se um dia você for assistir Castelo Rá-Tim-Bum de novo e começar a reparar, o passarinho sempre é uma pessoa diferente. Porque sim, não é resposta. Quem não lembra do Telekid, quem não aprendeu tanta coisa com o Telekid, né, que era interpretado pelo Marcelo Taz? Porque sim, não é resposta. O mais louco é quando a gente descobre que o Telekid nem estava pensado na ideia original do castelo. O que aconteceu? O castelo ele já estava sendo produzido, já tinha vários episódios gravados. Só que aí chamaram o Marcelo Taz para participar. Falou, mano, vem participar do Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Ele falou, beleza, eu vou, mas como? O que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu papel? O negócio já tá em andamento. Então eles começaram a pensar. O Marcelo Taz começou a assistir os episódios que já tinha, e aí ele pensou, falou, mano, existe uma janela aqui. Porque às vezes o personagem do Zequinha começa a disparar, fazer um monte de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí todo mundo interrompia ele falando, por que sim, Zequinha? E era pra acabar aí. E o menino não teria explicação dele. Por que o Nino está triste? Por que o Nino está chorando? Por que o Nino foi esconder no quarto dele? Por que sai lágrima dos nossos olhos quando a gente chora? Porque sim, Zequinha! Ia ser só um porque sim, Zequinha, a cena ia continuar. Ele falou, não, mano, tem que ter alguma coisa aqui. Né? Essa criança curiosa, ela precisa saciar a sua curiosidade. Então eu posso entrar nesse momento, nesse bordão, trazendo um próprio bordão do porque sim, não é resposta, e responder aquela pergunta daquela criança. E assim surgiu o Telekid. E é claro que se você é da minha geração, você também aprendeu algumas dicas de higiene, de banho, com um ratinho muito querido. Não tô falando do Mickey, tô falando do ratinho do castelo. Banho é bom, banho é muito bom. Acho que esse programa tinha que passar lá na França, né? Desculpa, nossa, estereotipei demais agora. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, ele tinha 4 músicas diferentes, todas elas falando sobre higiene, né, dando dicas de higiene para as crianças que estavam assistindo. Só que originalmente esse ratinho ele tinha 14 músicas, foram criadas 14 músicas para esse personagem. Mas o problema é que era um momento ali feito em stop motion e era muito caro. Cada uma daquelas cenas do ratinho que a gente assistia tinha cerca de 1 minuto e meio e custava $3.000 cada uma para ser feita. Então para fazer 14 ia ficar muito caro. Aí eles fizeram só 4 mesmo e foram repetindo essas 4 ao longo dos 90 episódios. Agora vamos falar um pouco sobre os figurinos tão marcantes de Castelo Rá-Tim-Bum, que todos eles foram criados pelo Gardim. Primeiro de tudo é que ele sempre tentou pensar de uma forma dos figurinos que fosse atemporal, que não fosse ficar datado. Então ele misturou várias décadas diferentes, tem visual ali que é inspirado na década de 60, 70, 80, 90, ele foi tentando dar essa misturada, ao mesmo tempo que alguns dos figurinos era feito com patchwork, né, que é pegar vários pedaços de tecidos diferentes e montar ali o figurino, e aí com isso em mente ele foi criando os figurinos que ficaram tão marcados. Começando pelo vestido da Biba, que na verdade não é um vestido, é uma camisetinha e uma saia, mas parecia um vestido. Esse figurino foi inspirado em uma foto de uma prima mais nova do Gardim, que ele viu essa foto, ela estava ali do lado de um piano com um vestido rodadinho, todo quadriculado,
e foi inspirado nela, que também estava usando um lacinho, por isso que a Biba tem um laço. O do Pedro era para ser um negócio mais descolado, mais surfista, por isso que ele usa uma bermuda ali e tal. Enquanto que o resto do seu figurino ali, a cartola e o óculos, foram inspirados no personagem John, do Peter Pan. Já o Zequinho usava uma roupa mais infantil, mais alegre, e usava uma botinha ortopédica, um sapatinho que parecia uma bota ortopédica, que era muito comum as crianças usarem na década de 80. Além disso, ele sempre costumava priorizar as cores primárias também, para poder ficar mais marcante. Aí a gente já tem o Nino, o Dr. Victor e a Morgana, que usavam roupas com tecidos mais chiques, tipo uma seda, um veludo, para trazer essa ideia de realeza, de pessoa que tem muito dinheiro. A Morgana foi inspirada em revistas de moda. O Dr. Victor era uma coisa mais corriqueira, porque ele saía para trabalhar, então era um terno, um chapéu, um guarda-chuva e tal. E a roupa do Nino foi inspirada na guarda suíça do Vaticano, só que com umas cores mais suaves. A personagem Penélope era baseada na Penélope da Corrida Maluca, que também era toda rosa. O Doutor Abobrinha usava umas linhas meio arquitetônicas na sua roupa, porque eram meio que baseadas na vontade dele de derrubar o castelo para poder construir um prédio. E uma curiosidade também é que ele nunca trocava de sapato, mesmo quando ele estava disfarçado. E o visual do Etevaldo é o mais fofinho dessa lista, porque o Gardim, ele tinha um afilhado que tinha cerca de 6 a 7 anos ali mais ou menos. E aí ele foi no afilhado dele e falou: desenha um ET pra mim? E aí ele foi lá e desenhou um ET tudo cheio de anéis ali em volta e tal, daquele jeitinho. E essa foi a base principal para a criação do figurino do Etevaldo. A gente tem também a Caipora, que era para ser o Curupira, na verdade, mas tinha dificuldade ali de usar os pés ao contrário e tal. Então deram uma misturada do visual do Curupira com a personagem folclórica Caipora também. E aí o visual dela era cheio de pelo, tinha osso, tinha penas, coisas que remetiam a animais selvagens, e o cabelo dela era inspirado no cabelo que a Tina Turner usava nessa época. Aí a gente tem um Bongo também, que o seu figurino era para ser mais um uniforme de entregador de fast food, mesmo, não tem muito segredo. O Tibio e o Perônio era inspirado em roupas mais hospitalares, ali meio emborrachada, com cores mais claras. As fadinhas que ficavam no lustre, a roupa delas também é uma roupa meio que de lustre já, e tem uma leve inspiração ali indiana. E até o relógio tem uma curiosidade sobre a sua aparência, que é inspirada no Chacrinha. Curiosidade número 36, já estamos, hein? Eu tô falando em número porque agora é uma curiosidade matemática, mais ou menos, né? Tem um episódio que eles multiplicam alguns personagens, né? Usa matemáquina. E para multiplicar a Biba, né? Para eles conseguirem fazer duas Bibas ali na mesma cena, usaram a irmã da Cíntia Raquel. E aí deixaram ela de costa, foram deixando ela de umas formas ali que não mostrasse o rosto, com as mesmas características para poder ficar bonitinho e mais bem feito. Bom, e a gente sabe que o Nino tem 300 anos, né? Isso aí é tranquilo. Mas e os tios dele? O Dr. Victor tem 3.000 anos de idade. Já a Morgana, ela é tia-avó do Nino, não é tia direta. E ela é mais velha que o Dr. Victor. Ela tem nada menos do que 6.000 anos de idade. Por isso que ela conta tantas histórias, porque ela já viveu tanto tempo. Todos os maiores acontecimentos que a gente conhece, né, na nossa história da humanidade, ela estava lá, e por isso que ela conta tanta história. E agora vamos dar uma baixada no clima aqui, porque eu queria falar um pouquinho sobre o Wagner Bello, que era o ator que fazia o Etevaldo. Vocês provavelmente já conhecem mais ou menos a história, inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no canal também falando um pouco mais sobre isso, mas o Wagner Bello, ele morreu enquanto as gravações do Castelo Rá-Tim-Bum ainda estavam acontecendo. Ele tinha apenas 30 anos de idade. E ele chegou a passar mal durante uma das gravações ali, do último episódio que ele ia gravar pro castelo. E aí ele foi às pressas pro hospital, ficou internado por um tempo e 15 dias depois ele acabou falecendo. Ele foi vítima de uma insuficiência respiratória em decorrência da AIDS que o ator tinha. Isso foi um baque muito grande para todo mundo do elenco, da produção e principalmente pro elenco infantil, que era muito apegado no Wagner Bello. Então o pessoal da produção ele teve todo um cuidado para contar, para eles não ficarem sabendo por outras pessoas, por fofoca ou por notícias de jornal e tudo mais. Então contaram ali de uma forma, foram fazendo um acompanhamento para saber que, né, como é que eles iam lidar com isso. Só que, como eu disse, ele ainda estava fazendo gravações do Castelo, ainda tinha um episódio para ele gravar, pro Etevaldo aparecer. E aí, o que a produção do Castelo fez, o que eu achei muito legal? Eles chamaram uma outra atriz, que foi a Silmara Schroeder, e ela fez a personagem Etcétera, que era a irmã do Etevaldo. Então ela aparece ali, interage com os outros personagens, e mais no final do episódio, eles fazem uma linda homenagem ao Wagner Bello com uma mensagem que a Etcétera trouxe do Etevaldo para eles. Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. E já que a gente tá num momento triste aqui do vídeo, eu vou trazer uma notícia que eu fiquei muito em choque, muito magoado com isso. Tudo, ou pelo menos praticamente tudo que foi usado nas gravações do Castelo foi jogado no lixo. Cenários, objetos, figurinos, tudo, os fantoches, o Mal, o Godofredo,
sabe, o Gato Pintado, tudo aquilo foi jogado no lixo logo depois que as gravações foram encerradas. Tiveram algumas poucas coisas que foram preservadas, como o lustre que era usado no castelo, porque, mano, era de vidro, então era um pouco mais complicado e quiseram preservar, né? Aí o relógio também, que ficava ali na entrada, era todo feito de madeira, um negócio mais robusto, então eles também não jogaram fora. E o cabideiro também, que ficava ali perto da porta, que o tio Victor colocava o casaco, colocava o chapéu, isso também foi mantido, porque era de madeira ali bonitinho. Ah, e a maquete também, aquela maquete do castelo, que foi filmada a abertura que eu comentei, aquela maquete também foi preservada. De resto, foi tudo pro lixo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, tá? Os figurinos, todas as roupas que foram usadas foram jogadas no lixo. E aí a gente se pergunta, pô, mas eu fui na exposição. Teve várias exposições já do Castelo Rá-Tim-Bum, tá lá os figurinos originais. Não são originais. A maioria deles são réplicas que foram feitas pra peças de teatro que eles fizeram depois, pro filme que eles fizeram depois, que eu já vou falar disso também. Então, são originais, mas de outras produções. Da série mesmo que a gente assistiu na TV Cultura, tudo foi jogado fora. Agora, se você sente uma pequena nostalgia pro Castelo Rá-Tim-Bum, talvez em algum momento você já foi procurar os episódios no YouTube, né? No canal da TV Cultura tinha todos os episódios lá pra gente assistir sempre que quisesse, e de repente todos saíram do ar e nunca mais voltaram. Por que que isso aconteceu? Por que que não passa mais na TV Cultura? Por que que não tá mais disponível no canal da TV Cultura ou no site deles? Não tá em lugar nenhum. Isso a gente não tem a resposta concreta, mas temos uma especulação muito forte, que é a questão dos direitos de uso de imagem. A TV Cultura, como eu já disse, ela já não pagou lá aquelas coisas pro elenco, principalmente pro elenco infantil. Até porque, pra ser justo, eles nem sabiam o sucesso que seria Castelo Rá-Tim-Bum, eles tinham um orçamento ali pra fazer. Mas uma vez que o negócio já fez sucesso, que eles vendiam produtos licenciados, tinha que uma parte ali pro elenco, e não ia. E aí, quando eles passaram a reprisar os episódios, tanto na TV Cultura quanto foi colocado no canal da TV Cultura no YouTube, eles continuaram ganhando dinheiro com isso. Mas os atores, não. Porque, mano, 1992 foi assinado o contrato. Não tinha como eles imaginarem que existiria a internet e um canal onde os vídeos ficariam disponíveis sob demanda. Então não tinha como colocar isso como cláusula no contrato. Logo, eles poderiam colocar sem precisar pagar nada pro elenco e ficar com todo o dinheiro que aquilo rendesse. Mas não é bem assim que funciona, né? Então houve processos, principalmente vindo ali do Fred Allen, que fazia o Zequinha. Ele entrou com um processo contra a TV Cultura e falou, não, mano, eu quero ser pago também, né? Vocês estão ganhando dinheiro, é a minha imagem que tá ali, eu tenho que ser pago, e ele tá no direito dele. O Pascoal da Conceição também chegou, o Dr. Abobrinha, né, também chegou a processar a TV Cultura por um outro momento de um especial que eles fizeram e tal, porque teve um especial de 30 anos na TV Cultura, né, em 2023, ano passado, e aí todo o elenco apareceu, e tanto o Fred Allen quanto o Pascoal da Conceição, eles acusaram a TV Cultura de fazer uma publicidade escondida nesse especial. Eles acusaram a TV Cultura de fechar com uma marca sem avisar eles, né, sem ficar totalmente anunciado, e aí eles não ganhariam nada em cima disso. Então os dois estão processando, mas o Fred Allen também está processando por direitos de uso de imagem para produtos licenciados e tudo mais. Só que a grande questão é que esses episódios eles foram tirados do ar antes desses processos terem início, antes eles darem entrada nesses processos. Então talvez não necessariamente esse tenha sido o motivo. Talvez tenha sido por isso que não está voltando, né? Porque aí eles já sabem que tem o direito de uso de imagem e tudo mais, então eles não colocam de volta enquanto não resolver isso. Mas talvez não tenha sido o motivo da retirada. Ou talvez seja, ou talvez tenha algum processo que está correndo em sigilo que entrou antes desses, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, nunca foi revelado. Agora, a TV Cultura, vocês ganharam um monte de dinheirão em cima disso, mano. Pô, foi internacionalizado, ganhou prêmio, um monte de coisa. Custa nada pagar a galera certinho e colocar no canal de volta pra gente poder assistir, né? Nós, da nossa geração, que amávamos o Castelo Rá-Tim-Bum, já estamos com filhos e queremos mostrar isso pros nossos filhos, né? Que era um programa muito legal, muito educativo e divertido. Então põe de volta, pô, e paga a galera. E o Castelo Rá-Tim-Bum teve vários spin-offs, várias obras externas que derivaram da série principal. O primeiro que a gente teve, na verdade, foi um episódio especial de Natal que rolou em 1997, que trouxe de volta o Nino, convidando um novo amigo pro castelo. E esse novo amigo, ele era fã de assistir o castelo pela TV. Então a gente teve esse episódio especial aí que durou pouco menos de uma hora. Ainda em 1997, em maio, para ser mais específico, rolou uma peça de teatro musical do Castelo Rá-Tim-Bum, chamada Onde Está o Nino, e trouxe de volta o elenco original com Cássio Escapim, Luciano Amaral, Cíntia Raquel e Fred Allen. Esse musical foi um sucesso, ficou em cartaz até outubro de 1998, mano, ingressos e bilheterias esgotadas o tempo todo. Eles chegaram a apresentar essa peça para o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente do Brasil na época, e chegaram a apresentar também no Parque Ibirapuera, ao vivo, a céu aberto e de graça,
onde reuniu mais de 30 mil pessoas para assistir. Depois disso, a gente teve um novo spin-off que foi um filme, dessa vez que foi lançado nos anos 2000 ali no cinema, só que sem o elenco original, sem o Cássio Escapim, sem o Luciano Amaral, Cíntia Raquel e Fred Allen. Só tinha ali o Sérgio Mambetti, que era o Dr. Vitor, e a Rose Campos, que era a Morgana, e o Pascoal da Conceição, que era o Dr. Abobrinha. O que eles fizeram? Eles trouxeram um personagem criança dessa vez para fazer o Nino. Eu acho que é uma história, eu não assisti esse filme, mas é uma história que se passa antes do tempo da série e tal, mas eles não escalaram. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que eles estavam escalados. O filme ia acontecer com o elenco original. A Cíntia Raquel conta no Instagram dela que o Callum Burger, que é o diretor do filme, né, que também foi o diretor da série, chegou a ligar pra ela, falou que ia acontecer, pra ela se preparar, que o filme ia rolar e tudo mais, e de repente começaram as gravações do filme, o filme encerrou, foi exibido e nunca mais falaram mais nada. Obviamente que todo mundo ficou muito chateado, né, com essa exclusão e ninguém entende muito bem o porquê. A desculpa que deram é que eles já estavam um pouco velhos para interpretar criança no filme, só que ao mesmo tempo eles estavam fazendo a peça musical que eu falei, né, que tinha acabado de acabar, e eles não estavam velhos pra peça, mas estavam velhos pro filme? O que provavelmente aconteceu? O diretor do filme é o Callum Burger, o diretor da série. Só que ele não foi chamado para dirigir a peça. Quem dirigiu, na verdade, foi o Flávio de Souza, que é um dos autores da série também, então ele tinha tanto direito quanto. Mas foram duas pessoas diferentes. E aí parece que houve um conflito entre eles. Talvez o Callum Burger tenha ficado chateado por não ter chamado para participar da peça, alguma coisa do tipo. O fato é que não foi chamado, que não chamaram o elenco original para gravar o filme. E apesar de ter sido bem de bilheteria, tem muita gente que relata até hoje que foi assistir no cinema e ficou completamente decepcionado. Porque, mano, não era o elenco deles. O cenário era todo escuro, todo realista, não era aquele negócio lúdico que a gente estava acostumado. E aí, tipo, decepcionou muitas crianças naquela época. Muitos anos depois, em 2008, a peça musical do teatro Onde Está o Nino volta ao cartaz para uma curta temporada, trazendo de volta o Cássio Escapim como Nino mais uma vez, só que o Pedro, a Biba e o Zequinha foram interpretados por outros atores, porque aí sim, provavelmente eles já estavam bem mais velhos para fazer esses personagens. Alguns anos depois, em 2017, foi criado mais uma peça de teatro, mais um musical, mas dessa vez, pela primeira vez, sem ninguém do elenco original. Essa peça se chamava Castelo Rá-Tim-Bum, o musical. Esse musical tinha músicas 100% inéditas e com um cenário muito fiel à série do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí vamos para 2023, quando aconteceu aquele encontro especial que eu comentei, né? O reencontro do elenco de Castelo Rá-Tim-Bum, comemorando os 30 anos da série. Praticamente todo o elenco original compareceu e conversou e relembrou os bastidores, relembrou as gravações. E ainda no ano passado, ainda em 2023, a gente teve o primeiro spin-off de TV, né? A primeira coisa de episódios ali, que foi o Morgana e Celeste, trazendo de volta a Rose Campos como a Morgana e o Álvaro Petersen, que era o dublador da Celeste na série, foi o dublador da Celeste aqui também. E a gente vê as duas personagens conversando, e a Morgana contando histórias e tudo mais, são todos episódios mais curtinhos. E quem dirige esses episódios é o Tom Burger, que é o filho do Callum Burger, diretor da série original. E nesse ano de 2024, a gente teve de volta o Tíbio e o Perônio, que fizeram um episódio especial ali, em parceria com a empresa Genera. Eles fizeram esse episódio trazendo conhecimentos ali sobre o DNA, em todo aquele jeitão deles, bobo, fazendo piada e tudo mais. E é claro que os intérpretes originais Flávio de Souza e Henrique Strother voltaram para os papéis de Tíbio e Perônio. E também temos 3 exposições do Castelo Rá-Tim-Bum. A primeira aconteceu em 2014, que estava ali comemorando 20 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, né, que infelizmente eu perdi. Ela ficou em exposição ali por 8 meses, e recebeu mais de 400 mil pessoas. Depois, em 2017, teve a segunda exposição, que também foi em São Paulo, dessa vez no Memorial da América Latina, que foi ainda maior, ficou ainda mais tempo, ali pouco mais de 10 meses em exibição, e recebeu mais de 800 mil pessoas, dobrou o tanto de pessoas. E agora tá rolando a terceira exposição neste exato momento, também aqui em São Paulo, lá no Solar Fábio Prado. E dessa vez eu não perdi. Dessa vez eu e a Bia fomos lá pela primeira vez, porque também faz parte da infância da Bia, e levamos nosso filho, Bento, também para conhecer esse nosso universo. É óbvio que ele ficou com medo de tudo. Nossa senhora, mas foi um sufoco. Ficou com medo da Celeste, morreu de medo do gato pintado, do mal, que é curioso, ele não ficou com medo. Mas os outros ele foi ficando com medo, foi uma exposição um pouco difícil, assim. Só com o ratinho ali ele gostou, uma outra coisa ele gostou, mas no geral ele ficou com bastante medo. Mesmo assim, foi uma exposição muito legal. Tem um post meu lá no Instagram, inclusive vai lá me seguir, @minhavida_é_uma_série_, o link tá na descrição. Tem um post meu lá com algumas fotos. E talvez nesse momento já tenha saído um Reels meu também, com vários vídeos, mostrando os cenários ali, tudo que a gente viu lá dentro. Mano, foi uma experiência
incrível e mágica entrar nesse universo que fez parte da nossa infância. Se você é de São Paulo, ou se você tem a oportunidade de vir para São Paulo e não foi ainda na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, vai, mano. Vai no Solar Fábio Prado, é muito legal, tá muito bem feito e vale demais a pena. E pra fechar aqui esse vídeo, mano, que eu já falei demais, vocês devem estar exaustos da minha voz, a Bia já deve estar exausta de editar esse vídeo também, desculpa aí, amor. Mas só pra fechar aqui o vídeo, vamos ver como está o elenco hoje, só os principais ali rapidinho, né? Com quantos anos estão cada um pra gente poder se sentir um pouco mais velho? A gente tem o Cássio Escapim, que fazia o Nino, tá com 59 anos atualmente. O Luciano Amaral, que fazia o Pedro, está com 45 anos. A Cíntia Raquel, que fazia a Biba, tá com 44 anos. Fred Alan, que fazia o Zequinha, está com 39 anos. O Sérgio Mamberti, que fazia o Dr. Victor, infelizmente faleceu em 2021 com 82 anos, mas hoje ele teria 85. A Rose Campos, que faz a Morgana, ela tá com 70 anos atualmente. O Marcelo Tais, que era o Telekid, tá com 65 anos. A Angela Dipp, que fazia a Penélope, tá com 62. O Pascoal da Conceição, que era o Dr. Abobrinha, tá com 71 anos de idade. O Eduardo Silva, que fazia o Bongo, tá com 59 anos de idade. A Patrícia Gaspar, que fazia a Caipora, tá com 58. O Flávio de Souza, que fazia o Tíbio, tá com 69 anos. E o Henrique Stroder, que fazia o Perônio, tá com 61. E o nosso querido Wagner Belo, né, que fazia o Etevaldo, ele faleceu em 94 com 30 anos, mas se estivesse vivo hoje estaria já com 60. E essas são as 50 curiosidades mágicas desse mundo do Castelo Rá-Tim-Bum, mano, que saudade que deu. Deu vontade de rever todos os episódios, assistir com o Bento pra ver se ele perde o medo da Celeste e tudo mais. Ele vai ver que é todo mundo tão bonzinho, né? Até o mal, ele tem o seu lado bom, todo mundo tem um coração bom ali. Mano, vale demais a pena assistir Castelo Rá-Tim-Bum, deu uma saudade. E foi legal revisitar a infância, esse túnel do tempo, essa viagem no tempo que eu fiz aqui com vocês. Quero saber o que vocês acharam. Sabe de alguma outra curiosidade que ficou de fora do vídeo? Deixa nos comentários. Não sabe? Então me conta aqui nos comentários qual dessas curiosidades você mais gostou de saber. E não sai do vídeo sem se inscrever e deixar seu like, tá bom? Compartilha com outras pessoas também, que eu tenho certeza que você conhece outro fã de Castelo Rá-Tim-Bum. Um só. Se você conhecer mais, pode. Mas pelo menos um. Você conhece um fã de Castelo Rá-Tim-Bum? Manda esse vídeo pra pessoa. Fala, ó, tá muito longo, mas tá muito legal. Tem muita curiosidade legal neste vídeo aqui. Aí você manda pra pessoa. Fechou? Você vai me ajudar muito fazendo isso. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, ou melhor, até amanhã. Valeu. Então tchau. Tchau não. Até amanhã.